Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, porque nós dependemos de Ti para tudo, até para abrir a Tua palavra, lê-la, entendê-la e, acima de tudo, vivê-la. Nós precisamos de mais de Ti, Jesus. Por isso nós oramos, a Ti nós te entregamos, Senhor, nosso ser, nossa vida, diante de Ti, do Teu nome, da Tua graça maravilhosa. Nós dependemos e colocamos a total dependência do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para ouvirmos a doce voz do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Compaixão ou compadecer. Quando nós falamos em compadecer, olharmos no dicionário essa palavra, compadecer é padecer junto, é sofrer junto, é estarmos juntos nas situações boas, mas nas situações difíceis também. Esse é o sentido de compadecer. Quando nós temos uma dificuldade e alguém sofre conosco. E quando eu olho para o ministério do Senhor Jesus, ninguém se compadeceu como Ele. Mas quando nós vemos o que é compadecer aos olhos de Jesus, é Jesus ir onde nós não vamos. Quando eu olho o trabalho do João Boca lá na Missão Sena, dentro da Cracolândia, e às vezes discute-se o que é missão integral, se deve, se não deve, qual é a missão da igreja. E eu conheço uma pessoa hoje que faz isso aqui em São Paulo, que é o João. Quem tiver a oportunidade de andar com o pastor João ali, ver aquele trabalho com moradores de rua, com crianças dependentes já de crack, com adultos, com a creche Esperança, lembrando ali de prostitutas e travestis que ali trabalham, doam o corpo, em nome de uma pseudo-sobrevivência. E eu olho para o João e falo, essa pessoa ali, o João se compadece daquelas pessoas que ali sofrem, que passam por aquilo. Tivemos aqui a visita do pastor Abelardo, trabalhando também da mesma forma, com aquelas pessoas lá em Belo Horizonte, e nós vemos ali o que é compaixão. Né? E eu entendo compaixão quando os nossos pés vão a algum lugar onde muitos não têm coragem de ir, seja na casa de alguém, seja numa situação difícil, como na Cracolândia. E é assim o ministério de Jesus, o ministério de compadecer. Né? Convido você, então, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler apenas 4 versículos desse capítulo, que são os últimos 4 versículos. Mateus, capítulo 9. Há lições preciosas aí para nós, do ministério do Senhor Jesus, indo, percorrendo, e se compadecendo. Mateus capítulo 9, versículos 35 até o versículo 38. Mateus 9, de 35 a 38. Diz aí o texto: E percorria Jesus todas as cidades e povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Pai, são 4 versículos de uma fala imensa e preciosa de Jesus. Nós te pedimos que possamos aprender com esse texto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa dizendo que Jesus percorria todas as cidades. Esse é o primeiro verbo. Jesus percorria. Jesus ia. Quando nós paramos para pensar na nossa humanidade, quando paramos para pensar em quem nós somos, e que o Filho de Deus, que a Bíblia fala que é Deus, esteve aqui e andou conosco, andou no meio de nós, nós vemos uma atitude de Jesus que é um ensinamento maravilhoso para nós. Jesus percorria as cidades.
Jesus percorria aldeias. Outro texto vai dizer que Jesus ia de casa em casa. E eu paro para pensar nos pés do Senhor Jesus. Pés do Senhor Jesus. Jesus não usava sapato, Jesus não usava tênis de marca, Jesus usava sandálias, as ruas não eram asfaltadas, mas eram ruas empoeiradas, ele sujava os seus pés, percorrendo as cidades, percorrendo as aldeias, Jesus indo, Jesus se importando. Esses são os pés de Jesus, os primeiros a tocar o chão na sua ressurreição. Os pés do Senhor Jesus Cristo, traspassados por nós. Jesus percorria, Jesus ia. Eu fico feliz de ver a igreja aqui hoje, com vocês aqui, porque seus pés trouxeram vocês aqui. E Jesus pisou aqui. Lá no Éden, a Bíblia diz que Deus andava na viração do dia pelo jardim. Desde os primórdios da humanidade, Deus vem andar aqui. Jesus vem pisar aqui. Jesus vem estar conosco aqui, andando conosco. E o nome de Deus é Emanuel, Deus conosco, Deus aqui no meio de nós. O Criador em Cristo Jesus pisando aqui. Jesus aqui. Ele percorria. Quando nós lemos o Salmo 23, e citamos um pouco do Salmo 23 na semana passada, quando Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto das águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando nós lemos Jesus percorrendo cidades e aldeias, nós vemos o Senhor Jesus indo onde você pode ir um dia. Não há lugar que você não pise em que Jesus pode dizer: eu nunca estive lá. Jesus jamais te levará a um lugar que ele não tenha ido. Até no mar, viu, Jonas? Ele andou sobre o mar. Esse é o Jesus da Bíblia. Até sobre o mar ele andou. Até nos desertos, nas cidades, em todo lugar, o nosso Senhor nos leva. Ele cuida de nós. Ele jamais te levará a um lugar que ele não tenha ido antes. Por isso que o texto diz: ele me leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele anda comigo ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. E as suas virtudes me seguem todos os dias da minha vida. Jesus percorria, então, cidades, povoados. O segundo verbo está aí, ensinando nas sinagogas. Ensinando nas sinagogas. Uma coisa que Jesus faz é percorrer. Jesus vai. Jesus vai aqui, ele vai lá, Jesus vai lá. Mas no ministério de Jesus, ele passa agora a ensinar nas sinagogas. Sinagoga era uma casa, um lugar onde se guardavam os livros, criado pelos gregos em Israel. Sinagoga não foi inventada pelos judeus, mas pelos gregos, quando Alexandre o Grande, quando chegou ali na Palestina, disse: eu quero todos os documentos de vocês na minha língua, e aí eles tiveram que escrever tudo em grego, e ali ele vai criar a sinagogue, que é o modelo de escola onde as pessoas sentavam-se ao chão para aprender. Interessante que os judeus se reuniam e se reúnem até hoje em sinagogas. Mas não era esse o modelo antes de Jesus. Jesus é o inventor da aula passeio. Ele vai falar assim lá em Deuteronômio, capítulo 6. Vocês ensinam seus filhos andando pelo caminho, ao sentar, ao deitar, ao levantar.
coloca nos umbrais, coloca na porta. Jesus vai inventar o outdoor, ele fala, até quem passa correndo possa enxergar. Viu Abacuque? Olha, passou correndo, pode ver. Mas Jesus vai respeitar esse modelo que existia dos gregos, as sinagogas, que os judeus tiveram que fazer e assim os fazem até hoje. Esse modelo que vocês têm aqui, de alguém estar falando e vocês assentados. Se você frequenta uma escola, você deve ao grande Ari, Aristóteles, né? Ele inventou esse modelo de escola que você conhece, de pessoa sentada, né? Alguém falando e assim por diante. E nós vamos ver que Jesus, todo sábado, ele está na sinagoga ensinando. Ele aproveita esse modelo, as pessoas sentadas ao chão e ali para ler, dá sempre um pedaço da Torá para ele ler e ele lê. E Jesus ensina. E o que Jesus ensinava para aquelas pessoas? Ele ensinava que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ensinava, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde estou, estejais vós também. Jesus ensinava que todas as profecias ali do Antigo Testamento que as pessoas liam regularmente na sinagoga, cumpria-se nele. Olha, o que Davi disse foi ao meu respeito, o que Moisés falou foi acerca de mim, o que os salmos disseram foram sobre mim, tudo que está escrito é sobre mim. Jesus ensinava. E quantas vezes nós negligenciamos o ensino de Jesus? O quanto nós estamos dispostos a aprender de Jesus? Quando ele disse lá em Mateus 11, aprendei de mim, me conheça. Quanto nós queremos aprender do Senhor? Estou disposto a aprender de Jesus? Mateus 11, 28, vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e ouça o meu ensino. Aprendei de mim. Por isso que a nossa igreja aqui investe forte em escola bíblica dominical. Porque nós queremos ensinar Jesus e a doutrina de Jesus, aquilo que Jesus disse e nos ensina, para nós vivermos. E aí alguém vai dizer, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. De fé, sim, talvez, dependendo do tamanho da sua fé. De prática, é na misericórdia e na graça do Senhor. A regra já de prática, é só pela graça. Mas Jesus disse, me conheça, aprenda, eu quero ensinar vocês. Ele percorria, Jesus veio aqui, contemplar nossa miséria, o nosso sofrimento, mas Ele também vai nos ensinar. E o quanto eu estou disposto a aprender dele? O quanto eu estou disposto a orar? O quanto eu estou disposto a colocar o meu relativismo cristão do lado e dizer, é desse Jesus que eu preciso, e ardentemente eu preciso depender dele. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E logo em seguida, pregando o evangelho do reino, pregando. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus ia, percorria, mas Jesus agora prega. Quando eu era criança, eu ia à igreja, eu imaginava o pastor com um martelo, um monte de prego, a minha mãe falava, o pastor vai pregar, eu ficava só esperando, né? E às vezes quando ele se empolgava, o púlpito não era assim, né? Era o púlpito da nossa igreja, quem conhece Vila Mariana, era um púlpito grande lá, já quase centenário, né? Antigo. E às vezes o pastor ficava então mais exaltado e batia. Eu falei, agora ele está pregando, né? E eu ficava preocupado se a mão dele ia sangrar, porque ele batia às vezes forte. Eu falei, acho que ele prega com a mão, né? Mas pregar muitas vezes é um clamor. Pregar muitas vezes é uma exortação de amor. A pregação de João Batista, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus começa a sua pregação da mesma forma. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Pregar de Jesus é Ele dizer, meus queridos, é de mim que vocês precisam para viver nesse mundo difícil, nesse mundo de tanta amargura, nesse mundo de dor, nesse mundo de luta, nesse mundo de dificuldade. Jesus Cristo está dizendo,
eu estou pregando o evangelho do reino, o reino será estabelecido aqui, o rei virá e esse rei sou eu. Quando Jesus se manifestar ao mundo, diz Apocalipse 19, ele virá num cavalo branco, vocês cantaram aqui, então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória e a verdade, e estará na sua coxa escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus pregava que ele ia vir, que o seu reino seria manifestado aqui. E o mataram. Colocaram Jesus numa cruz. E no cimo da cruz estava escrito, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Ele não dizia que ele era o rei dos judeus? Olha lá o rei crucificado. E foi ele que disse para Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Nenhum poder, Pilatos, tu terias sobre mim, se do céu não lhe fosse dado. Nenhum. Jesus virá um dia aqui estabelecer o seu reino, que jamais será destruído. O seu domínio se estenderá de mar a mar. E o fato do mundo estar como está não significa que o Senhor perdeu a rédea dele. Pelo contrário, é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que o inimigo, o anticristo, venha ao mundo, para que nele o Senhor Jesus Cristo mostre a sua glória, pois o destruirá com o sopro da sua boca. Esse é o Senhor. E Jesus pregava para aqueles judeus ali, o reino, eu sou o rei que veio. Mas ao mesmo tempo, ele pregava, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou a salvação de vocês. Eu vim para morrer. E aí vem um outro verbo que é lindo, Jesus percorria, Jesus ensinava, Jesus pregava, mas agora curando toda sorte de doenças e enfermidades. Toda sorte de doenças e enfermidades. Quando nós fazemos o dia amigo aqui, nós vemos, igual no passado, né? 83 atendimentos médicos, 117 atendimentos médicos aqui. Eu fico olhando para aqueles médicos, né? Nós só tivemos números assim, tivemos números inferiores também. Mas eu fico olhando aqueles médicos atendendo e mede pressão daqui, coloca dali e tal. Aí vem outro paciente, vem outro, e a gente ali atendendo a comunidade. Fico imaginando Jesus. Toda sorte de doenças e enfermidades. Tenta imaginar o que é ser médico nos dias de Jesus. O que era ser Lucas nos dias de Jesus? Sem cirurgia, sem anestesia, não tinha remédio, não tinha nada. Tinha aquelas coisas, azeite, talvez alguma receita caseira. Né? Eu perguntei uma vez para o meu pai, como é que era no seu tempo, lá quando você cortava o pé na roça, às vezes ia dar uma enxadada lá no chão, dava no dedo. Meu pai, a gente põe umas coisas lá, uns negócios, eu não vou nem falar aqui. Né? Mas eram umas coisas diferentes, é o que tinha, gente. Era o que dava para pôr e punha ali na hora. Né? Era natural, muito natural. Era o que dava para pôr ali e curava. Tem até, às vezes, uma anedota, né, que contam, né, que um pastor no interior cortou o pé, né, e naquela cidade não tinha médico, não tinha nada, era bem rural a igreja. Aí ele vai na venda ali, mais simples que tinha lá, pediu uma dose daquilo lá, foi jogar no pé assim, veio o presidente, ô pastor, eu também tomo, dá uma aí, né? Mas era isso que eles tinham. Imagina o que é ser médico no tempo de Lucas. E a Bíblia diz que toda sorte de doentes, toda sorte de enfermidades eram colocadas aos pés de Jesus e ele os curava. Ele impunha as mãos e curava. Jesus punha a mão e libertava. Jesus punha a mão, a pessoa se via livre daquele mal. Aquela mulher veio por trás, tocou a veste de Jesus e pensava consigo mesmo, se eu apenas tocar a orla de sua veste, eu vou ficar curada. Porque ele tem virtude, ele percorre aldeias, ele está indo para a casa do chefe da sinagoga, eu vou tocar nele e serei curada. E é isso que aconteceu. Jesus tocou e ele ficou curado. E aquela mulher ficou curada.
ao ponto de Jesus perceber que dele saiu virtude, e vira para aquela mulher e disse: vai, a tua fé te salvou. Olha o que Jesus não faz. O que Jesus faz por você, faz por mim? Ele veio aqui, contemplou nossa miséria, ele andou entre nós. Jesus Cristo não só vai contemplar a nossa miséria, como ele vai nos ensinar, ele vai pregar, ele agora vai curar. E o mais lindo vem agora, presta atenção aí. Vendo ele as multidões, versículo 36. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Jesus compadeceu delas. Jesus não era ali um profissional. Jesus ali não era alguém que diz: bom, vou curar. Vamos lá, porque eu curo logo, essa multidão vai embora. A Bíblia diz que Jesus sentiu o mesmo sentimento daquelas pessoas. Ele se compadeceu delas, ele ficou penalizado por elas. Jesus Cristo se condói. É a mesma coisa que Jesus estivesse chorando porque aquelas pessoas estão sofrendo. Porque estavam aflitas. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estavam exaustas. Ele diz: vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se condoeu, se compadeceu, porque elas estavam aflitas e exaustas. E mais, como ovelhas que não têm pastor, perdidas. Isaías 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Mas ele, o Senhor, fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos. Cristo levou o nosso pecado. Todos nós éramos como ovelhas sem pastor. Jesus Cristo disse que o que sobe por outra parte é ladrão e salteador. E o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E de modo algum elas ouvirão a voz do estranho, pelo contrário, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E elas me conhecem a mim, e ninguém os arrebatará da minha mão. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Será que você tem essa certeza? Você tem essa certeza de que Ele é aquele que nos colocou dentro do seu aprisco das ovelhas? Será que você pode dizer: eu sou uma ovelha do Senhor? Porque o meu Cristo, o meu Jesus, por aqui andou, por aqui ensinou, por aqui pregou, por aqui curou, e de mim se compadeceu. Qual é a tua aflição? Qual é o teu cansaço? Cristo se compadece de você o tempo todo. Pode ter certeza disso. E aí no 37, ele olha para os discípulos. Está vendo o que eu estou fazendo? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Olha o que eu fiz. Eu percorri, eu ensinei, eu curei, eu me compadeci. Jesus Cristo vai dizer: a seara, na verdade, é grande. O que é a seara? O que é uma seara? É a colheita. A colheita é grande. Os frutos já estão aí, os campos estão brancos. Então, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Cristo te chamou para fazer exatamente o que Ele fez. Cristo te chamou para você andar, ensinar, pregar, orar por cura. Você é um agente da cura do Senhor. Não é você que determina o horário. É agora. Não. Mas ore. O Senhor te chamou para isso. O Senhor Jesus te chamou para isso. Muitas pessoas estão discutindo por aí o que é igreja, o que a igreja deve fazer. E às vezes eu fico pensando, não vale a pena entrar nessa discussão?
Não é isso que o Senhor nos chamou para fazer? Deus não nos chamou para discutirmos pontos teológicos. Deus não nos chamou para dizer que a sua igreja é melhor que essa, ou que aquela é melhor que essa, que esse faz isso, que aquilo faz assado. O Senhor Jesus te chamou para ser um embaixador dele nesse mundo. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio se compadecer de mim, ele pode se compadecer de você. Ele veio para se compadecer de você. Seja qual o tamanho do BO. Cristo veio se compadecer de você. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os seus trabalhadores para a sua seara. E a nossa mensagem é levar esse Jesus. E lá em Hebreus, no texto que nós lemos que nós não temos um sumo sacerdote, ou nós temos um sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Eu não conheço aqui nesse auditório ninguém que possa dizer, eu sou 100% forte, eu sou forte. Vocês estão diante de alguém que é fraco. Hoje, na devocional da Marina de manhã, ela disse, eu sou fraca. Mas, assim como disse Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí então é o que eu sou? Forte. Porque o meu Deus é forte. O meu Senhor é forte. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porque Deus que aqui andou, percorreu aqui na pessoa de Jesus, pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque Ele foi tentado em tudo. E num país igual ao Brasil, quando você pensa em tentação, você tem a tendência de levar para o lado sensual, né, carnaval. Não é isso. A tentação é em todas as áreas. É difícil ser brasileiro, gente. Você é tentado a sonegar imposto. Você é tentado a dar um jeitinho ali. E há um escritor que diz que o jeitinho brasileiro é a antessala da corrupção. E é. É um ensaio, muitas vezes. Jesus Cristo é tentado em tudo. Em tudo. Jesus Cristo é tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Quando Jesus Cristo estava na cruz, agonizando pelos nossos pecados, tentaram dar para ele vinagre com mirra. Vinagre e mirra, combinação, vinagre e mirra era um anestésico. Era um entorpecente. E Jesus Cristo diz não. A Bíblia diz que ele não o quis. Porque ali ele levou o nosso pecado conscientemente 100%, ao ponto da Bíblia dizer varão de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Ele se compadeceu daqueles que eram ovelhas sem pastor. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado algum. Qual é a nossa tendência? Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou. Hoje eu não vou fazer, hoje eu não vou ensinar, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou aprender. Hoje não. Se eu começar a orar agora, terminar amanhã, não tem problema. Deus sabe todas as coisas. Não é isso? Não tem problema. Eu queria que vocês olhassem na Bíblia qual é o conceito de Deus, de comunhão, de adoração. Qual é o conceito de Deus de adoração ao Deus vivo na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Ele foi capaz de compadecer por mim em todas as coisas, sem pecar. Então o texto diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com certeza de fé, junto ao trono da graça, confiadamente. O que é chegar confiadamente junto ao trono da graça? Senhor, eu não sou capaz, mas aquele que está sentado no trono é plenamente capaz, porque ele foi tentado à minha semelhança sem pecar, a fim de recebermos socorro, graça para socorro, em ocasião oportuna. O meu Deus, quando aqui andou, entre nós, foi tentado, sim, em todas as coisas, mas percorreu, ensinou, se importou, se compadeceu.
curou, tocou, amou o tempo todo. E alguém diz para você, não ora, porque não adianta. Alguém diz para você, não, olha, esse Jesus, Ele pode. Ele pode. Se você tiver com uma gripe forte, uma sinusite brava, igual tal, gente, conheço remédios ótimos. São ótimos. Né? São ótimos. Você está com dor de cabeça, gente, pode ser enxaqueca, toma lá o seu remédio, não tem problema. Mas ora. Mas não é disso que nós estamos falando, que o nosso Deus nos cura por completo, Ele nos levará para o seu reino celestial. E ali nós teremos corpo, alma, espírito transformados, plenos para glorificar e adorá-lo na eternidade. Esse é o Deus que nós cremos. Mas se nós podemos dizer alguma coisa aqui, que no sacerdócio de Cristo, Ele te assiste o tempo inteiro. Ele te assiste. Ele te ama, Ele se importa. Ele não te deixa só um minuto sequer. Eu não sei onde você vai essa semana, saiba que Cristo vai também. Será, Joyce, que você poderia dizer, olha, Jesus, fica aqui, eu vou ali e volto? Não, Ele vai. Jesus quer te ensinar essa semana, abra a tua Bíblia e diz, Senhor, eu vou ler, fala comigo, eu quero aprender. Porque a Bíblia é um manancial eterno de aprendizado de Jesus. Senhor, o Senhor se compadece de mim. Está doendo. Esse negócio está estranho. Está doendo. Jesus se compadeça de mim. Ele vai se compadecer. Pode ter certeza que Ele vai. E Jesus nos cura. Senhor, eu quero sentir a Tua cura. O prazer de ver o Teu milagre na minha vida. Porque o Deus que nós cremos faz todas essas coisas. E é para isso que Ele te chamou. Para servi-lo, para chegar-se junto ao trono de graça, para que outros conheçam Jesus através de você. Os campos estão brancos. Aqueles que estão perto de você, o que vem, que Deus vem. Quem entra lá na loja do irmão, na empresa do irmão, no escritório do irmão, quem entra lá onde você trabalha, onde você estuda, quem vê em você? Mais alguém que ali trabalha? Mais um uniforme? Ou vê além, por detrás do uniforme? Vê além por detrás do trabalhador ou do estudante? Alguém que tem um brilho diferente. Alguém que pode colher os frutos naquela seara onde Ele te colocou. Que você esteja pronto para brilhar. Porque é isso que Jesus veio fazer. Por você, por mim. Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Jesus, porque Tu podes te compadecer, Senhor, das nossas fraquezas. Nós não sabemos nada, nada somos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, diante desse texto simples da palavra de Deus, para Te clamar, Senhor, misericórdia. Ó, Pai, coloca a Tua mão, compadece-te de nós, Senhor, daqueles que precisam do Senhor o tempo inteiro, porque nós precisamos do Senhor o tempo inteiro. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Tu andaste por esse mundo, percorrendo cidades e aldeias. Tu és o Deus, Senhor, que podes ir conosco em qualquer lugar. Vá conosco, Senhor, nas nossas casas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Vá conosco, Senhor, onde formos. E impede, Senhor, de nós irmos a qualquer lugar que não seja do Senhor, que te desagrade, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo Teu ensino, porque Tu te importas em nos alimentar diariamente, a comida está lá. Dá-nos fome da Tua palavra, Senhor, porque nós precisamos dela para viver. Pai, Tu és o Deus que não só percorreu, Tu ensinaste, Senhor, mas Tu te compadeceste de nós. Pai, toma as nossas fraquezas nas Tuas mãos, as nossas limitações nas Tuas mãos, as nossas ansiedades, os nossos porquês. Pai, a nossa aflição, a nossa agitação, acalma no Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, porque Tu és humilde, manso de coração.
E em Ti, Jesus, nós achamos descanso para as nossas almas, Senhor. Obrigado, Pai, porque Jesus curava toda sorte de enfermidades. Senhor, nós temos enfermos nesta igreja, pessoas atravessando vales difíceis, mas nós pedimos em nome de Jesus a Tua cura por completa, porque Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura todas as coisas. Cura, Senhor, a cada um que precisa de Ti, Senhor, nome a nome. Tu sabes, Senhor, por quem nós temos orado nessa igreja. E em nome de Jesus nós clamamos por isso. Porque Tu és Jesus, porque Tu és vencedor, o Salvador, aquele que foi para a cruz e lá nos comprou por um preço tão alto. Nós assim Te agradecemos, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.